Agora vamos para outra equação famosa, chamada de equação de Torricelli. Precisa memorizar essa equação? Não, não precisa, porque ela é uma simples consequência da equação de Bernoulli. A equação de Torricelli, olha só, você já ouviu esse nome, né? Equação de Torricelli. Esse Torricelli aqui, ó, é o mesmo Torricelli do movimento uniformemente variado. Quem fez a equação do movimento uniformemente variado é o mesmo físico que fez essa equação de Torricelli na fluidodinâmica. Aqui a gente tem o mesmo físico e matemático, Evangelista Torricelli. Torricelli. Evangelista Torricelli. É um físico italiano, né? Torricelli, um físico matemático italiano que, no movimento uniformemente variado, nós temos a equação v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS, né? E essa aqui é a equação de Torricelli. Aqui a gente está trabalhando com outra equação de Torricelli. Aqui a gente está no teorema de Torricelli aplicado à fluidodinâmica. Ele também teve sua grande contribuição para a fluidodinâmica. E a sua equação, ela é consequência, aqui, na equação de Torricelli para a fluidodinâmica, a gente tem uma consequência, uma direta consequência, uma aplicação, né? Uma consequência da equação de Bernoulli, em que a velocidade, olha só, a gente estava aqui num tubo que poderia ter uma variação da área da seção transversal, poderia ter uma variação de altura, e a gente aplicou a equação de Bernoulli. E se a gente tivesse aqui, ó, um tubo que possuía esse formato aqui, por exemplo? A gente tem esse formato aqui, ó, em que aqui a velocidade é igual a zero. Ó. Olha só, se você pegar a equação de Bernoulli, P1 mais dGH1 mais dV1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais dGH2 mais dV2 ao quadrado sobre 2, você pega essa equação de Bernoulli e faz o seguinte, ó, existe uma variação de altura, mas aqui, ó, no ponto 1, está parado. A velocidade V1 é igual a zero, certo? Aqui a gente vai ter uma velocidade V2, diferente de zero. Mas a velocidade V1 é igual a zero. Aqui está parado e aqui está escoando. É como se fosse um grande reservatório, que ele, aqui está parado, o nível da água está parado, e o nível da água vai diminuindo, mas vagarosamente. É um grande reservatório, né? Então, a gente considera essa velocidade praticamente igual a zero. E aqui V2 é diferente de zero. Então, se você cancela esse termo aqui, ó, e outra coisa que tem nessa equação, aqui está aberto para a atmosfera, e aqui também está aberto para a atmosfera. A pressão é igual nos dois pontos. Como é que a gente obtém, colocando essas restrições da equação de Bernoulli, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que a velocidade nesse ponto B aqui, ó, a velocidade nesse ponto B vai ser dada por, em vez de consequência da equação de Bernoulli, vamos colocar assim, uma aplicação aqui na fluidodinâmica, a gente vai ter uma aplicação da equação, uma aplicação, melhor dizendo, né? Uma aplicação da equação de Bernoulli, em que, em que
P1 igual a P2, que é igual a pressão atmosférica, e também V1 a gente pode aproximar para zero. Como consequência, a gente vai ter que a velocidade no ponto B, a velocidade, como eu estou usando P1 e P2, né, a velocidade no ponto 2 é igual a raiz quadrada de 2gh. É, é até simples de memorizar, né? A velocidade vai ser raiz quadrada de 2gh. Mas não precisa memorizar, olha só. Ó. Vamos pegar um desenho melhor. Vamos pegar esse desenho da figura mesmo, né? Aqui já temos o nosso recipiente. Então, aqui ó, a gente tem um recipiente com fluido qualquer, água, por exemplo, e você decidiu fazer um furo aqui, ó, para ver essa água escoar. A velocidade nesse ponto B vai ser dada por isso aqui, ó. Vamos ver isso? Olha só, uma simples aplicação da equação de Bernoulli. A pressão, aqui nessa figura, estamos, em vez de chamar de 1 e 2, estamos chamando de A e B. Então, a pressão no ponto A mais dGHA mais dVA ao quadrado sobre 2 é igual a pressão no ponto B mais dGH no ponto B mais dVB ao quadrado sobre 2. Acontece que velocidade no ponto a gente está considerando praticamente igual a zero. O nível da água está baixando, mas está baixando com uma velocidade muito pequena. Então, olha aqui, ó, isso aqui vai ser igual a zero. Além disso, aqui a gente está aberto para a atmosfera, não tenho aqui nenhum âmbolo, nenhuma tampa. A pressão no ponto A é a pressão atmosférica. E a pressão no ponto B também é a pressão atmosférica. Então, pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B. A gente tem de conclusão que dGHA é igual a dGHB mais dVB ao quadrado sobre 2. dGHB passa para o lado esquerdo, subtraindo, né? Ficamos com dGHA menos HB. A gente colocou densidade vezes a aceleração da gravidade em evidência. É igual a dVB ao quadrado sobre 2. Portanto, vamos chamar de HA menos HB de ΔH, ou no caso dessa figura, de H mesmo, né? HA menos HB a gente vai chamar de H. A gente fica com dVB ao quadrado sobre 2 é dg vezes ΔH, ou no caso aqui, vezes H. Portanto, VB ao quadrado é 2dgh. Ah, certo, né? Esse d cancela com esse d, né? VB ao quadrado vai ser 2gh. Aplicando a raiz quadrada nos dois lados da igualdade, VB vai ser a raiz quadrada de 2gh. É essa equação que a gente obteve aqui, ó. Que a gente obteve, não, que a gente falou aqui, ó. Essa é a equação de Torricelli em fluidodinâmica. Beleza? Simples, né? Vamos fazer uma questão, duas questões, no caso, sobre equação de Torricelli. Olha só. Primeira questão. No sistema de abastecimento e instalação predial de água, a pressão depende da altura do nível da água. Um ponto qualquer da tubulação que irá abastecer algum dispositivo hidráulico até o nível de água no reservatório. Quanto maior for a altura, maior será a pressão. Se diminuirmos a altura, a pressão diminui. Como a pressão é inversamente proporcional à área, é importante que nos preocupemos com as dimensões da tubulação utilizada, a fim que tenhamos uma vazão adequada ao bom funcionamento dos dispositivos hidráulicos abastecidos por tal tubulação. Imagine um reservatório contendo água a 1,25 metros. Então, o que a questão está falando? Ó? Aqui, ó, imagine que esse grande reservatório está abastecendo um prédio. Então, essa diferença de altura pode ser preocupante para a gente não ter um aumento de pressão tão grande, ou no caso, um aumento de velocidade, porque aqui, ó, embora o ponto 1 e o ponto 2 estão abertos para a atmosfera,
Aqui, ao longo do reservatório, a gente vai tendo um aumento da pressão, a pressão hidrostática do fluido, né? Então, quanto maior for a altura, maior será a pressão. E como a pressão é inversamente proporcional à área, né? Pressão é igual a força sobre área. Quanto menor a área, maior a pressão. É importante que nos preocupemos com as dimensões da tubulação utilizada, né? Para a gente ter uma tubulação que vai aguentar essa pressão toda aqui, certo? Imagine um reservatório contendo água a 1,25 metros abaixo da superfície livre da água. Ou melhor, imagine um reservatório contendo água e que a 1,25 metros da superfície livre da água, essa altura aqui, ó, dessa superfície livre, a 1,25 metros dessa superfície, exista uma tubulação com área de 4 centímetros quadrados, que faz com que a água flua lateralmente ao reservatório. Então, aqui, ó, aqui tem uma velocidade que vamos considerar igual a zero, e aqui, ó, está saindo água com essa velocidade V aqui. Qual a vazão volumétrica através da tubulação em litros por segundo, sendo considerada a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo? Então, vamos lá? A gente viu da equação de Torricelli, que essa velocidade nesse ponto aqui, ó, vai ser a raiz quadrada de 2gh. A velocidade vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura h de 1,25 metros. Tudo isso está dentro da raiz quadrada. Essa velocidade vai ser igual, vamos para o lado direito aqui, ó. Essa velocidade vai ser igual a 1,25 vezes 2 vai ser 2,5, né? 2,5 vezes 10 vai ser igual a 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, a velocidade é de 5 metros por segundo. Aqui dentro dessa raiz está tudo dentro do SI, e o resultado vai ser SI. Velocidade no SI é metros por segundo, sua unidade, certo? Essa é a velocidade. Beleza? Então é isso, aplicamos a equação de Torricelli e a gente encontrou a velocidade da saída desse reservatório. No caso aqui, não está jogando para fora do reservatório, aqui está colocando uma tubulação, né? Mas a velocidade é essa, 5 metros por segundo. Bom, mas o que a questão está pedindo? A vazão volumétrica, né? A vazão volumétrica corresponde à área da seção transversal vezes a velocidade. A velocidade a gente acabou de encontrar e a área da seção transversal é de 4 centímetros quadrados. 4 centímetros quadrados vezes a velocidade de 5 metros por segundo. Mas aqui, ó, olha só, a gente tem uma área em centímetros quadrados e velocidade em metros por segundo. E a questão está pedindo, então aqui está uma bagunça de unidades, né? Aqui centímetros, aqui metros. A gente precisa ajustar isso. A questão está pedindo em litros por segundo. Como a gente vai fazer? Bom, 1 centímetro quadrado é 1 centímetro é 10 igual a menos 2 metros, né? Vamos escrever aqui em cima. 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Elevando os dois lados da equação ao quadrado, ficamos com 1 centímetro ao quadrado é igual a 10 a menos 2 metros ao quadrado, ou seja, 1 centímetro quadrado é igual a 10 elevado a menos 2 ao quadrado, é 10 elevado a menos 4, e metro elevado ao quadrado é metro quadrado. Então, no lugar de 1 centímetro quadrado, a gente vai colocar 10 a menos 4 metros quadrados. Como são 4 centímetros quadrados, vão ser 4 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados vezes 5 metros por segundo. A vazão vai ser igual a vazão vai ser igual a 20 vezes 10 é menos 4 metro cúbico por segundo. E a questão está pedindo em litros por segundo. Olha só, ó, a gente tem que 1 metro é igual a 10 decímetros. Elevando os dois lados da igualdade ao cubo, a gente tem que 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos. E 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 metro cúbico é igual a 1.000
litros. Então, no lugar de... Aqui a gente tem 20 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1 metro cúbico por segundo, né? No lugar desse 1 metro cúbico, a gente vai colocar 1.000 litros. Ficamos com o seguinte. A vazão é igual a 20 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1 metro cúbico por segundo. No lugar desse 1 metro cúbico, vamos escrever 1.000 litros. Então, a vazão vai ser igual a 20 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado à terceira potência, né? Aqui a gente tem o produto de potências de mesma base. A gente mantém a base e somos os expoentes. Menos 4 mais 3. Isso é igual a menos 1. 20 vezes 10 elevado a menos 1 litros por segundo. 20 vezes 0,1 é igual a 2, né? 2 litros por segundo. A vazão é de 2 litros por segundo e a alternativa correta, aqui eu só coloquei a alternativa A, não houve espaço para colocar as demais alternativas, mas o gabarito é justamente aqui a alternativa A, certo? A vazão em litros por segundo é igual a 2 litros por segundo. Beleza? Temos mais uma questão aqui, ó. Vamos fazer mais essa questão aqui, ó. Aqui a gente não vai ter exatamente a aplicação da equação de Torricelli. A gente já fez uma questão e eu acho que está ótimo. Vamos repetir? Como a gente só fez uma questão, vamos repetir, ó. A gente tem um reservatório, um grande reservatório, com uma área de seção transversal grande, olha só. Então, olha, a gente vai ter um reservatório bem grande, como essa área 1 aqui, ó, grande. Aqui a gente tem um nível de água. Como esse reservatório é grande, o nível de água praticamente não vai abaixar, de modo que a gente pode considerar V1 praticamente igual a zero. Eu não vou dizer aqui que é igual a zero, vamos dizer que é praticamente igual a zero. E a gente vai fazer um furo, um pequeno furo. E a gente encontrou, da equação de Bernoulli, que essa velocidade aqui, ó, 2, corresponde a raiz de 2GH, certo? Beleza. A gente vai fazer novamente a equação envolvendo isso, que é basicamente isso, certo? Aqui a gente tinha entre as considerações que a velocidade no ponto 1 é praticamente igual a zero. Eu não vou dizer que é exatamente igual a zero, por quê? Porque ao longo do tempo o nível da água vai abaixando mesmo, e porque se eu disser que é igual a zero, da equação de continuidade, a gente teria que V2 também seria igual a zero. Se isso aqui fosse exatamente igual a zero, aqui teria que ser exatamente igual a zero também. Mas não, a gente tem V1 praticamente igual a zero, e V2 não vai ser zero, embora esse produto vai ser praticamente igual a zero, a gente tem uma área muito pequenininha, né, desse furinho aqui, ó. Então, a velocidade de V2 vai ser considerável, certo? Bom, então, aqui a gente tem V1 praticamente igual a zero, aqui a gente tem a pressão atmosférica, e aqui a gente tem a pressão atmosférica, e com isso a gente chega nesse resultado. Olha só, aqui a gente deve ficar atento que a gente não vai aplicar a equação de Torricelli. Por quê? Porque aqui não está aberto para a atmosfera. Olha na figura. Aqui a gente tem um êmbolo, né? E que possui uma massa m. Está submetido a uma força-peso m vezes g. Vamos resolver essa questão aqui, ó. Então, cuidado na hora de aplicar a equação de Torricelli, porque a gente tem que ter, além de V1 praticamente igual a zero, a gente tem que ter nas duas áreas de seção transversal, a gente tem que estar aberto para a atmosfera ou submetidos a uma mesma pressão, de modo que as pressões dos dois lados da equação de Bernoulli se cancelem, certo? Vamos fazer essa questão de concurso ITA. Vamos lá. Um recipiente de seção de área constante igual a A é preenchido por uma coluna de líquido de densidade ρ e altura H. Então, a gente tem a altura H, esse líquido tem densidade ρ, essa área aqui, ó, é a área A. Sobre o líquido encontra-se um pistão de massa M, esse pistão aqui, ó, de massa M, que pode deslocar na vertical livre, né? Pode deslocar livremente ao longo da vertical e livre de atrito, despreze e força de atrito, certo? Um furo é feito aqui, ó, um furo é feito. Então, olha só, essa altura como um todo é Hzão, e a altura do furinho é Hzinho. Então, olha só, a variação de altura vai ser Hzão menos Hzinho, né? Bom, um furo é feito a uma altura Hzinho de tal forma que o filete de água é expelido conforme mostra a figura. Assinale a alternativa que alcance
que contém o alcance horizontal. Então, tem um furinho que está soltando água, essa água vai ter um deslocamento ao longo da horizontal, vai ter um deslocamento ao longo da vertical, devido à força gravitacional. Qual é o alcance, quanto ele desloca ao longo do eixo X até encostar no chão, certo? Qual é a distância, o alcance percorrido por uma gotinha de água desse instante inicial até o momento que entra no chão, encosta no chão. Vamos lá? Então, as alternativas vão mostrar os alcances que a gente deve encontrar a alternativa correta. Primeiramente, a gente vai aplicar... Bom, a equação de continuidade a gente vai aplicar, porque aqui V1 é praticamente igual a zero. Vamos para a equação de Bernoulli. Vamos lá? Onde eu vou escrever? Vou escrever aqui do lado esquerdo mesmo, ó. Vamos chamar essas áreas de 1 e 2, ó. Aqui, área de seção transversal 1, aqui, área de seção transversal 2. P1 mais D. Em vez de densidade D, a questão está falando de ρ, né? Então, D, no caso ρ, GH1, mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais ρGH2 mais ρV2 ao quadrado dividido por 2, certo? Esse ρV1 ao quadrado sobre 2 é praticamente igual a zero, porque aqui nós temos uma velocidade praticamente nula, certo? Então, aqui nós temos igual a zero. Então, a gente tem o seguinte, que P1 mais esse ρGH2 vai para o lado esquerdo subtraindo. Ficamos com ρGH1 menos ρGH2. E a diferença de H1 e H2? Bom, H1 é esse Hzão aqui, ó, e H2 é esse Hzinho. Ficamos com Hzão menos Hzinho, certo? Isso é igual a P2. Isso é igual a P2 mais ρV2 ao quadrado sobre 2. E dessa equação, a gente quer encontrar a velocidade V2, certo? Bom, olha só. Atua num ponto 1 duas pressões. Atua no ponto 2 a pressão atmosférica. Então, vamos anotar aqui em cima. P2 é igual à pressão atmosférica. A pressão no ponto 1, aqui a gente tem um êmbolo de massa M e força-peso M vezes G, certo? Essa força-peso que está atuando sobre essas partículas de água que estão nessa região 1 aqui, ó, a pressão que ela exerce é, como pressão é igual a força sobre área, então a pressão 1 vai ser M vezes G dividido pela área A1, certo? Então, a pressão P1 vai ser M vezes G dividido pela área A1. Essa é a pressão devida à força-peso do êmbolo, mais a pressão exercida pela atmosfera, mais PATM, certo? Então, substituindo essa relação e essa relação na nossa equação de Bernoulli, a gente tem o seguinte. P1, que é mg sobre A1, mais ρg Hzão menos Hzinho. É igual a P2, que vale PATM. Não, P1 é mg sobre A1 mais PATM, certo? Mais ρg Hzão menos Hzinho. Isso é igual a pressão P2, que é a pressão atmosférica, mais ρ V2 ao quadrado dividido por 2. Essa pressão atmosférica se cancela com essa pressão atmosférica. E a gente fica com o seguinte. ρ V2 ao quadrado sobre 2 é igual a mg sobre A1. A questão, em vez de A1, a questão está chamando de A, né? Então, vamos colocar A. mg sobre A mais ρg
Hzão menos Hzinho. Vamos dar uma olhada nas alternativas? A questão não está pedindo a velocidade, não. Mas a gente vamos ver se a expressão está parecida com o que mostra nas alternativas. Hzão menos Hzinho. Eminho. O que é eminho? A questão está chamando de emão. Por que está mostrando eminho nas alternativas? Eu acho que foi um erro de digitação. Acho que aqui é para ser emão. E olha só, pessoal, foi o erro de digitação da prova mesmo. Aqui, ó, aqui está a prova do vestibular do ITA. Aqui está a questão. E aqui, ó, no enunciado está realmente emão. E aqui nas alternativas está realmente eminho. Então, foi um erro de digitação da prova mesmo. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos continuar? V2 vai ser igual a V2 ao quadrado vai ser igual a ρ vai ser igual a 2 dividido por ρ, vezes tudo isso que está do lado direito da igualdade. Emão G sobre A mais ρg Hzão menos Hzinho, certo? Bom, isso é V2 ao quadrado, certo? Então, da equação de Bernoulli, a gente chegou a essa conclusão. Vamos anotar esse resultado e prosseguir com a nossa análise. Agora, acabou a parte de fluidodinâmica, né? A gente pode utilizar as equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Vamos lá? Da equação de Bernoulli, a gente obteve que V2 ao quadrado é igual a 2 sobre ρ vezes emão G sobre A mais ρg Hzão menos Hzinho. Certo? Então, vamos lá. Agora, a gente tem o seguinte. No lado direito, assim, ó, a gente já encontrou essa velocidade. Aqui nós temos a velocidade V2. Aqui nesse instante inicial, essa velocidade V2, ela é horizontal. Não existe nenhuma componente nesse momento inicial, não existe nenhuma componente ao longo do eixo Y, ela é simplesmente horizontal. O que vai acontecer com essas gotas de água à medida que vão caindo, né? À medida que vai avançando o tempo? A partícula ela vai permanecer com essa velocidade horizontal igual a V2 ao longo do eixo x, porque não vai atuar nenhuma força ao longo dessa direção x. Agora, conforme ela vai andando, se movendo para frente, acontece a aceleração gravitacional empurrando, provocando uma aceleração para baixo, né? Então, a gente vai ter um aumento de velocidade na sua componente vertical, certo? Então, a componente vertical vai aumentando a velocidade com sentido para baixo, enquanto ao longo da horizontal, a gente tem um movimento uniforme. Então, a gente vai separar, vai estudar o movimento através das suas componentes. Na direção vertical, a gente tem um movimento uniformemente variado. Existe uma aceleração e essa aceleração é para baixo. E a equação que a gente vai utilizar é S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, em que S e S0 vão ser as alturas inicial e final. Então, aqui, ó, S vai ser a altura final ao longo da direção vertical. Aqui S0y ao longo da vertical.
V0 é a velocidade inicial, é a componente vertical da velocidade inicial, é V0y. E essa aceleração é a aceleração que existe ao longo da vertical, que é a aceleração da gravidade. Então, olha só, ó, vamos colocar aqui a nossa origem do nosso sistema de coordenadas. Aqui nós temos o eixo x e aqui ó, nós temos o eixo y, certo? Estamos estudando o movimento, nesse momento, só na direção vertical. A gente tem uma gota de água que, inicialmente, está a uma altura h, depois ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e vai atingir uma altura igual a zero em relação ao nosso referencial. Então, SY é a altura final, que vale zero. S0y é a altura inicial, que vale h. V0y é a velocidade na direção vertical inicial, que vale zero. Inicialmente, a gente não tem componente na direção vertical. Então, aqui nós temos zero, mais a aceleração é para baixo e vale g. Como é para baixo, a gente vai utilizar o sinal negativo, g vezes t ao quadrado dividido por 2. Encontramos que menos gt ao quadrado sobre 2 passa para o lado esquerdo, somando. Ficamos com gt ao quadrado sobre 2 é igual a h. Logo, o tempo de queda de uma gota d'água é de t igual a 2h sobre g. Isso aqui é t ao quadrado, né? Aplicando a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, ficamos com raiz de 2h dividido por g. Beleza? Encontramos o tempo de queda ao estudar o movimento na direção vertical. Agora, vamos estudar na direção horizontal. Na direção horizontal, a gente tem um movimento uniforme. E a equação do movimento uniforme é V igual a ΔS dividido por ΔT, que é igual a S menos S0 dividido pelo intervalo de tempo t. Ou seja, t passa para o lado esquerdo multiplicando, V vezes t é igual a S menos S0. Ou S é igual a S0 mais VT. Então, a gente vai utilizar essa equação. S é igual a S0 mais VT. Acontece que aqui, como estamos trabalhando apenas com a direção horizontal, então S na direção x é igual a S0x mais Vxt, certo? A velocidade não muda nessa direção horizontal. A velocidade é sempre igual a V2, né? Certo? Então, até cair, a componente horizontal dessa velocidade é sempre igual a V2. Então, a gente tem o seguinte. S vai ser a posição final, que é esse alcance H, desculpa, esse alcance D, é igual a S0, que vale zero, mais V2 vezes T. E o T a gente já encontrou o seu valor, vale raiz quadrada de 2 de H. Então, nós temos o seguinte, nós temos que a gente tem que D é igual a V2 vezes T. Portanto, D é igual a V2, que é dado por isso aqui, vezes T, que é dado por isso aqui. Vamos lá? Vamos fazer isso? Ficamos com 2 sobre ρ vezes. Olha só, eu acho que vai ficar melhor. Vamos pegar essa equação de Bernoulli. V2 ao quadrado é igual a... Vamos tirar esse 2 sobre ρ da evidência. Vamos lá. Multiplicando 2 sobre ρ vezes mg sobre a. Ficamos com 2mg sobre ρ vezes a, mais 2 sobre ρ vezes ρg, Hzão menos Hzinho. 2 sobre ρ vezes ρg, Hzão menos Hzinho. Acontece que esse ρ vai se cancelar com esse ρ aqui, né? No numerador. Ficamos com 2g, Hzão menos Hzinho. Beleza? E V2, então, vai ser a raiz quadrada disso aqui. Certo? Então, olha só. D é igual a V2.
vezes T. E T vale 2H sobre G dentro da raiz quadrada. Este aqui é o alcance D. A gente precisa simplificar ou não. Então, olha só. 2. A gente pode tirar esse 2 de evidência, né? A gente pode colocar 2 em evidência dentro desses colchetes. Vamos com D é igual a... Se a gente vai colocar 2 em evidência, o que mais que a gente vai colocar em evidência? Dá para cancelar... Ah, a gente pode cancelar esse G com esse G com esse G. Esse 2 a gente cancela com esse D em evidência. Vamos com 4, que vai sair da raiz, né? Aqui, ó. Esse 2, pega esse 2 e coloca em evidência. Multiplicado por 2 vai ficar 4. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ficamos com 2 vezes a raiz quadrada de m sobre rho a mais hzão menos hzinho. E tudo isso está multiplicado por... h, certo? Dá para simplificar mais? Tem alguma alternativa com isso? 2 vezes hzão menos hzinho. 2 vezes a raiz de hzinho, vezes hzão menos hzinho, mais m rho sobre a. É a alternativa C, não é? Olha só, 2, aqui está o 2. Dentro da raiz tem um h. Esse h está multiplicado por essa expressão. Hzão menos hzinho, mais m sobre rho a, mais m sobre rho a. Então, é a alternativa C. Vamos conferir se é isso mesmo? Então, é isso mesmo, a alternativa correta é a letra C. Então, olha só, aqui não foi bem uma aplicação da equação de Torricelli, mas é uma aplicação parecida com a equação de Torricelli, que nada mais é que um caso particular da equação de Bernoulli. Beleza, pessoal? Bom, nós estamos finalizando aqui nosso estudo de fluidodinâmica, e nesse finalzinho eu queria mostrar para vocês, mais a título de curiosidade mesmo, de onde vem a força de sustentação de um avião. A equação de Bernoulli, juntamente com a terceira lei de Newton, nos vão dar um entendimento melhor de onde vem essa força de sustentação de um avião que permite com que ele voa, certo? Aqui a gente não vai ver com profundidade esse assunto, até porque envolve conhecimentos mais complicados, né? E por esse motivo mesmo não vai cair em prova, mas aqui vem para lembrar também que fluido não é só água, não é só líquidos, envolve também gases, né? Como o ar atmosférico. A gente está em meio ao ar atmosférico, então a gente está em meio a uma fluidodinâmica. Quando a gente se movimenta, a gente tem o fluido, o ar, se movimentando, e isso está fortemente ligado ao movimento de um avião. Aqui, ó, nessa primeira figura, a gente tem um avião, certo? Quais as forças que atuam sobre esse avião? Bom, a gente tem uma força para frente, né, que vem das turbinas. As turbinas vão jogar o ar com força, com velocidade para trás, que, pela reação, vai empurrar o avião para frente. Então, a gente tem essa força para frente, né? Vamos pegar uma outra cor. Tem essa força para frente. Nós temos uma força de arrasto para trás, né? Nós não temos um fluido ideal. A gente tem um fluido com viscosidade, com alta velocidade, que vai ocasionar atrito com o avião. Existe uma força de arrasto para trás. Se esse avião tem velocidade constante, essas forças vão se cancelar, né? Nós temos uma força-peso para baixo também, que é a força-peso do avião, das pessoas que estão nele, de toda a carga dentro do avião. Aqui nós temos uma força-peso. E para cima nós vamos ter a força de sustentação, né? Fs, força de sustentação, que é o que a gente vai entender melhor. Bernoulli, a equação de Bernoulli nos permite entender melhor como funciona essa força de sustentação. Para isso, vamos ver essa segunda figura aqui, ó. Essa segunda figura está mostrando só uma das asas do avião.
o movimento do avião para a direita, aqui está uma das asas, e aqui estão as linhas de corrente, aqui, ó. Aqui nós temos uma partícula de ar. Se a gente for ver a trajetória dessa partícula, ela vai percorrer essa linha aqui, ó. Já essa outra partícula vai percorrer essa linha de corrente. Então, essas linhas aqui, ó, praticamente horizontais, mostram as linhas de corrente do ar atmosférico em relação à asa do avião. E o que acontece em cima da asa? Como a asa por baixo é praticamente uma reta, mas em cima existe essa curvatura, esse formato aqui, ó, olha o que vai acontecer. As linhas de corrente vão se juntar, ó, para passar por cima da asa do avião, a gente vai ter uma maior proximidade das linhas de corrente. Seria a analogia ao estreitamento no nosso tubo, né? Do nosso tubo de Venturi, por exemplo. Então, aqui a gente vai ter maior proximidade das linhas de corrente. Por isso, a gente vai ter, como consequência, o aumento da velocidade. O fluido, no caso o ar atmosférico, vai passar com maior velocidade aqui em cima do que aqui por baixo. E a gente viu na equação de Bernoulli que quanto maior a velocidade, o que a gente vai ter? Uma redução da pressão. Ou seja, a pressão que esse ar aqui, ó, que passa por cima da asa, exerce para baixo, a pressão de cima para baixo é inferior à pressão que ocorre de baixo para cima, certo? Então, a equação de Bernoulli nos permite entender que por aqui, por cima, passar um ar com maior velocidade vai ser uma região de baixa pressão, enquanto abaixo da asa é uma região de alta pressão. E como resultante, a gente vai ter uma força para cima, e essa é a força de sustentação. Então, a equação de Bernoulli nos permite entender esse movimento, nos ajuda a entender por que um avião voa, certo? Também podemos entender através da terceira lei de Newton. O formato da asa do avião permite o seguinte: não vamos analisar a asa nesse formato, não. Vamos pegar um avião, uma asa, por exemplo, que tem um formato um pouco assim, ó. Considere esta a asa do avião. Olha só, imagine aqui o ar chega aqui até a asa do avião de uma forma horizontal, vai bater nessa asa e depois ela vai ganhar essa velocidade, certo? Então, a asa do avião provocou essa variação da velocidade. Houve essa força que vai alterar a direção e sentido até o módulo da velocidade. Se a asa está empregando para ocorrer essa mudança de velocidade, é porque a asa do avião atuou com uma força, por exemplo, nessa direção, certo? Aqui é a força que a asa está empregando sobre o ar. Da terceira lei de Newton, como a asa está exercendo essa força sobre o ar, por ação e reação, está exercendo essa força sobre a asa do avião, certo? Então, da terceira lei de Newton, a gente tem também uma explicação do que contribui para a sustentação do avião. Essa sustentação tem uma parcela que é vertical para cima e essa outra parcela que vai ser, no caso, para a esquerda. E essa componente para cima vai ajudar a sustentar o avião, certo? Então, finalizamos aqui nosso estudo de fluidodinâmica. Pratique bastante, treinem muito. Espero que tenha gostado da aula. Qualquer coisa, reveja os vídeos, veja a teoria escrita lá no Tec Concursos, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.